professor. Agora nós vamos apresentar o desenvolvimento de um projeto elétrico e meu grupo é formado por eu, Arlane, José Éricles e Misrael. Aqui é a nossa residência, uma residência unifamiliar de 120 metros quadrados, contendo um quarto, uma suíte, sala conjugada, cozinha, banheiros e suíte, área de serviço e garagem. Aqui é o dimensionamento das áreas. A sala ela tem uma área de 8,38 metros quadrados e um perímetro de 11,60. A sala de jantar, com 12,24 metros quadrados e um perímetro de 14,12. O hall, com 12,68 metros quadrados. O quarto, com 9,91 metros quadrados. A suíte, com 10,88 metros quadrados. A cozinha, a área de serviço, o banheiro social e a suíte, que contém 5,5 metros quadrados e um perímetro de 11,8 metros quadrados. Esse é o nosso projeto. No trabalho anterior a este, nós aprendemos a dimensionar a quantidade de tomada de acordo com a norma 5410. Bom, agora, aqui com a ajuda das nossas tabelas, nós vamos aprender as condições para estabelecer a potência mínima de pontos de tomada de uso geral e potência de iluminação. Bom, começando com a tabela aqui de tomada de uso geral, nós vamos ter o seguinte na norma 5410. Cômodos como banheiro, cozinha, copas e áreas de serviço e lavanderia, ambientes molhados, deve-se prever no mínimo 600 VA por tomada, até 3 tomadas. E depois de 3 tomadas, atribui-se 100 VA para esses pontos excedentes. Então, seguindo isso na norma, nós vamos ter a sala de jantar, o hall, o quarto, a suíte. Cada uma delas vão ter suas quantidades de tomada e vai ser atribuída uma carga individual de 100 VA para cada tomada. Aí quando nós chegamos em outros ambientes molhados como cozinha, área de serviço, banheiro social e banheiro suíte, nós vamos ter para cada 3 tomadas, até 3 tomadas, 600 VA e para as excedentes 100 VA. Bom, já no caso da potência de iluminação, de acordo com a NBR 5410, em cada cômodo ou dependência, no mínimo um ponto de luz com 100 VA. Em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma carga de 100 VA. Um cômodo que seja maior do que 6 metros quadrados deve prever 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para cada metro de 4 metros quadrados inteiros. Então, de acordo com isso, nós seguimos aqui a nossa tabela e temos a sala tem um ponto de iluminação de 100 VA, a sala de janta também tem um ponto de iluminação de 160 VA, porque ela tem mais de 6 metros quadrados. E nós vamos aqui para o hall, o quarto, suíte, cada um com a sua derivação. Toda vez que ultrapassar os 6 metros quadrados, nós adicionamos os 100 VA mais 60, caso tenha 4 metros quadrados inteiros, senão só os 100 VA. Bom, agora estamos na tabela resumo de divisão de circuitos. E aqui nós dividimos nossos circuitos da seguinte maneira. Circuito 1, circuito de iluminação, onde subtém a sala de jantar, cozinha e área de serviço. Circuito 2, também de iluminação, onde nós temos o quarto, o hall, a suíte, o banheiro da suíte e o banheiro social. E nós temos o circuito 3, de tomadas de uso geral da sala e sala de jantar. O circuito 4 do hall, quarto e suíte, também de tomada de uso geral. O circuito 5, 6 e 7 também são de tomadas de uso geral. E o 8 e 9
para tomadas de uso específico, que ficam os aparelhos ar-condicionados do quarto e da suíte. Aqui nós temos a carga instalada em cada ambiente e nós temos a carga instalada total de cada ambiente. Com essa carga instalada, nós vamos dividi-la pela a nossa tensão fornecida, que no caso é 220, e vamos obter a corrente do circuito. De acordo com essa corrente, e claro, seguindo a norma também, nós vamos colocar os disjuntores. Como por exemplo, o circuito 1, como sua corrente é de 2,36, segundo a norma, nós vamos botar um disjuntor de 10 amperes. O 2 novamente, como atingiu 2,31, nós vamos colocar também 10 amperes. O 3, tomadas 10 amperes. O 4, também 10 amperes. E assim sucessivamente. Mas quando nós vamos aqui no circuito 8 e 9, que são de tomadas de uso geral, bom, mesmo que eles tenham atingido 4,54 aqui na corrente do circuito, é aconselhável a gente pôr uma de 15 amperes, né? Porque ele, como é uma tomada de uso específico e costuma ter um aumento de corrente maior do que 10 amperes, a gente põe a de 15, para o caso de segurança. Bom, dando continuidade ao trabalho, nós vamos agora para a última tabela aqui de valor de potência. Como vai ser feito isso? Nós vamos pegar todos os circuitos de iluminação, que no caso é o nosso 1 e 2, vamos somar a potência deles e vamos obter um valor. Desse valor, nós vamos pegar o fator de potência adotado, que no caso de iluminação é 1. Isso está na norma 5410. Bom, vamos multiplicar o total de potência de iluminação vezes o fator de potência adotado. E aí nós vamos obter esse valor que está na tabela de 1140 watts para iluminação. Agora, as tomadas de uso geral, vamos pegar todos os circuitos de tomada de uso geral, somar todo o valor de potência instalada deles e depois multiplicar pelo fator de potência, que no caso para a tomada é 0,8, onde nós vamos obter 5.280 watts. E para as tomadas de uso específico, que a gente só tem 2 circuitos, nós vamos apenas somar. Como eles são 1000 volts ampere, nós vamos ficar com 2000 watts. Agora nós vamos somar todos esses valores de potência e vamos obter a nossa potência instalada. E nós temos 8.420 watts de potência instalada. 8,42 kW, né? Bom, com essa potência instalada que nós descobrimos na nossa residência, nós vamos lá na nossa tabela que é fornecida pela concessionária de energia da região. No nosso caso é a Energisa e a NDU 001. No nosso caso, a gente ficou ali com se enquadrou na categoria de monofásico, porque a gente ficou entre o 6.3 e o 8.8, que é o que eles denominam para essa monofásica. Só que, como a nossa é uma residência padrão e talvez ela venha aumentar e adquirir novos equipamentos, nós decidimos colocar ela no trifásico. Bom, e agora nós vamos começar falando sobre como desenvolver um projeto elétrico, como deve ser o projeto residencial, toda a parte elétrica. Primeiramente, nós seguimos uma legenda, criamos uma legenda a partir da norma 5444, com algumas representações de tomadas de uso geral baixa, média, tomada de uso específico, interruptor, ponto de luz no teto, quadro de distribuição e os fios. Onde nós temos a representação em sequência do fase, o neutro, terra e o retorno. Primeiramente, essa é a nossa planta baixa, onde vai estar indicado todo um layout para localização dos interruptores e tomadas. Primeiramente, colocamos o quadro de distribuição, que
que é a nossa primeira etapa, não ficando visível para o hall ou para qualquer área social. Após o quadro de distribuição estar alocado, nós vamos situar agora todos os pontos de iluminação devido com sua seguinte potência, onde nós temos dentro do símbolo, nós temos indicado a potência da lâmpada e o circuito a qual vai ser indicado. Para iluminação, nós designamos um circuito 1 e um circuito 2, sendo que no hall nós temos uma potência de 160. No caso, nós dividimos em duas de 80. Em seguida, já alocamos os interruptores e acrescentamos ao símbolo a sua devida letra indicativa. Em seguida, foram alocados todos os pontos de tomada, levando em consideração a exigência mínima da norma, onde nós fizemos todo o cálculo através das tabelas, olhando a questão dos perímetros e designando cada tomada, onde deveria ser tomada alta, tomada baixa, enfim. E logo em seguida, as tomadas de uso específico, onde colocamos uma em cada quarto, sendo utilizadas para ar-condicionados. Em seguida, classificamos as tomadas com sua devida potência, onde as tomadas da sala seriam 100 VA. Todas as outras tomadas, e claro, obedecendo o circuito. O circuito primário das tomadas é o circuito 3. E o circuito 4 vai atender todo o hall, vai atender o quarto e a suíte. Deixamos um circuito independente para este tipo de tomadas. Logo em seguida, nós temos o circuito 5 para a cozinha, onde, seguindo a norma, nós temos as 3 primeiras tomadas de 600 VA e as demais com 100 VA. Mesma norma aplicada para o circuito 6, onde nós temos as 3 primeiras tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. Logo em seguida, o circuito 7, nós atribuímos as duas tomadas para os banheiros, cada uma possuindo 600 VA. E por fim, o circuito 8 e 9, que pertence às tomadas de uso específico. Para um ar-condicionado de 6.000 BTUs, nós aderimos a uma potência de tomada de 1.000 VA. O próximo passo, então, seria passar todos os conduítes referentes a cada circuito, através de ligações pelo teto e ligações pelo piso. Para isso, nós tiramos o layout e deixamos somente a planta. O primeiro circuito representado, a gente decidiu ligar levando em consideração aquela regra, não ultrapassar 3 circuitos dentro de um mesmo conduíte. A gente considerou apenas 2. No caso do nossa primeira passagem tem os circuitos 1 e 6, ligando toda a parte de iluminação, circuito 1, e as tomadas do circuito 6. Em seguida, nós temos a passagem dos circuitos 3 e 5. Logo após, nós fizemos toda a passagem do circuito 2. Após a passagem do circuito 2, nós fizemos uma integração juntamente com o circuito 7, aproveitando o conduíte que serve até a primeira caixa de iluminação no teto e seguindo pela parede para o banheiro da suíte. Nós temos a passagem do circuito 4, onde, mais uma vez, por ter um número de tomadas alto, nós decidimos fazer um circuito independente, partindo do quadro de distribuição, com representação pelo piso, e depois fazendo ligamento pelas paredes. Em seguida, nós temos um circuito independente para o conduíte 8, passar somente por o circuito 8 passar somente pelo conduíte, e o circuito 9 ter seu conduíte próprio. Após isso, foi feita todo o dimensionamento dos conduítes, onde nós vamos possuir medidas de 20 mm e 16 mm, como indicado na planta.